Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma quarta-feira onde nós nos reunimos, eu aqui, você aí, para juntos adorarmos a Deus e buscarmos a sua face. Hoje nós denominamos culto de oração e, como sendo culto de oração, precisamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe, que Ele receba o nosso culto e que Ele fale a cada coração nesta noite através da sua palavra e que Ele ouça a cada oração que fizermos aqui nesta noite. Vamos começar orando? Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus amado e querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de falarmos contigo livremente, diretamente, sem precisar de intercessor, sem precisar de ninguém atravessando, Senhor, e falarmos diretamente com o Senhor, da maneira que Jesus ensinou, na oração do Pai Nosso, diretamente contigo. Nós te agradecemos por essa oportunidade rica e maravilhosa que temos de te buscar, Senhor Deus, através das redes sociais, através do YouTube, junto com os irmãos, formarmos um corpo só em Cristo. Nós te louvamos por essa noite, pedimos que o Senhor nos ajude e atenda as nossas orações e fale conosco através da sua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós vamos louvar ao Senhor e eu quero convidar minha esposa, a irmã Léa, que vai fazer comigo este louvor especial, iniciando esse culto de louvor ao nosso Deus, esse culto de oração ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. O que é mistério te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará
amados, a palavra de Deus nos ensina algumas coisas que são imprescindíveis para a nossa vida espiritual. E quando nós precisamos de ajuda, seja em qualquer área, é claro que cada um de nós procura os especialistas. Se você está com um problema cardíaco, não vai procurar um otorrino, você vai procurar um cardiologista. Se você está com problemas no ouvido, você não vai procurar um cardiologista, vai procurar um otorrino. Então nós temos hoje o que nós chamamos de culto de oração. E no culto de oração eu costumo falar sobre oração, sobre esse momento tão especial, maravilhoso, que nós temos para com o nosso Deus, de falar com Ele e saber que Ele nos ouve. E quem pode nos ensinar acerca de oração é um especialista. Nós temos na Bíblia dois que eu considero que são especialistas em matéria de oração. O primeiro é Jesus Cristo. Jesus, ele tinha uma forma toda especial de orar e até os discípulos pediram a ele: Senhor, nos ensina a orar. Então, ele sabia o que era oração. Ele tinha uma intimidade com Deus maravilhosa em termos de oração. E o outro que nós encontramos no Antigo Testamento é o profeta Daniel. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Ele era especialista em oração. É claro que a sua oração a Deus, ou essa condição dele de orador, de adorador, e aquele que também que ora, levou ele até a ser lançado na cova dos leões, pelo fato de ele orar a Deus 3 vezes ao dia. E geralmente ele usava uma estratégia especial. Ele abria janelas para o lado de Jerusalém e para lá ele dirigia a sua oração a Deus, olhando em direção a Jerusalém. Nós temos esse especialista que fala sobre a oração, e eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus, do próprio Daniel, que ele vai nos dizer mais ou menos o que ele faz para ser atendido, e de fato ele foi atendido em muitas situações inusitadas, situações, por exemplo, uma vez que o rei pediu que Daniel dissesse para ele o que foi que ele sonhou, imagine só. Então Daniel teria que dar ao rei a lembrança do que ele havia sonhado e depois a sua interpretação, o que esse sonho queria dizer. E Daniel, ele confiou em Deus, porque ele tinha esse dom, né, de revelar sonhos. E aí ele chamou seus amigos para orarem com ele. E Daniel, de fato, ele não só trouxe a lembrança do rei, o seu sonho, como também deu ao rei a sua interpretação. Então, queridos, eu quero começar abrindo a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. No capítulo 9 de Daniel, diz assim a palavra de Deus, o versículo 3 e 4. Eu quero que você preste atenção nesses versículos acerca da oração. Na verdade, ele começa no versículo 3 dizendo assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. O versículo 4 diz: E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. O versículo 5 apresenta Daniel continuando a sua oração. Ele diz: Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Amados, a gente vê aqui o início dessa oração de Daniel, quando ele diz que
ia buscar o Senhor, quando foi falar com Deus, ele se apresentou com rogos, jejum, pano de saco e cinza, e a gente vê aqui algo que a gente chama de humildade, quebrantamento. Humildade e quebrantamento. Porque Daniel era um nobre do rei. Era um nobre, era um homem grande entre os seus. O rei o colocou numa posição elevada, mas ele deitou com a cara no pó, com pano de saco e cinza, mostrando total quebrantamento e humilhação. E buscou ao Senhor com rogos e jejum. Ele orou a Deus assim. O que é que a gente aprende com isso? Que é necessário sempre rogar ao Senhor, ou seja, buscar com intensidade. É o mesmo que clamar ao Senhor. São os rogos que Daniel apresenta. E mais, com jejum. E ele fala sobre jejum aqui, e é um jejum de alimentação de fato, onde ele parava de comer durante, quem sabe, um dia ou dois, para tão somente colocar-se diante do Senhor em oração, em jejum, buscando ao Senhor, crendo que ele poderia, que Deus poderia fazer uma grande obra, operar uma grande maravilha quando ele assim o buscava. Então, nós poderemos fazer jejum também. Tem vários tipos de jejum que a Bíblia nos ensina. A gente pode ter jejum de alimento, como Daniel fez. E o jejum é um momento onde a gente tão somente se afasta daquilo que nos é natural e é peculiar para dedicarmos ao Senhor esse tempo. É o mesmo de dizer ao seu corpo, olha, eu estou sacrificando o meu corpo para estar em comunhão com Deus. É negar ao seu corpo algo que seja prazeroso para dedicar-se esse tempo a Deus. Você pode fazer jejum do seu tempo, não só de alimento, mas do seu tempo. O tempo que você gasta talvez na televisão, você gastaria tirando da sua vida a TV, naquele momento de jejum. Ou então a sua relação com seu marido, ou do seu marido com a sua esposa, esse momento íntimo de vocês podem também fazer, se houver comum acordo, uma forma de jejum, como Paulo recomenda, para que os dois em comum acordo, que quiserem se abster um do outro para dedicar-se à palavra, é uma forma também de jejum. Então você pode jejuar, alguém gosta muito de Coca-Cola, e aí prefere encostar a Coca-Cola por tempo indeterminado, ou determinar um tempo, em forma de jejum, para que nos mostremos dispostos a fazer o que Deus se agrada. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim, por isso esmurro o meu corpo para que eu mesmo não venha a ser confundido. Então o apóstolo Paulo ele faz uma colocação de que ele mesmo consegue renunciar a algumas coisas para ser exemplo, para ser modelo, para que possa levar outras pessoas a serem fiéis a Deus, fazendo e praticando como que ele ensinava. E ele mesmo diz isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo sempre procurava fazer, nesse caso, o melhor no sentido de jejum e de oração. Mas o especialista é Jesus no Novo Testamento, e no Antigo Testamento é Daniel, especialista em oração. E ele diz assim, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei. E a gente precisa fazer isso muitas vezes. Orar a Deus confessando o seu pecado. Confessando aquilo que você fez que não agradou a Deus. Você sabe o que é. Então essas coisas são necessárias que você confesse. Para que o Senhor ele atue em sua vida e faça com que aquilo que você deseja e sonha e almeja, ele realize. Quando você confessa o seu pecado. Quando você diz ao Senhor que você se arrepende daquilo que fez. Então, amados, ele diz no versículo 5, pecamos, cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes. Mas isso foi escrito há tantos anos atrás, milhares de anos atrás. E por que está tão atual, hein? Nós pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. É necessário que você
repense a sua vida diante de Deus, que você procure agradá-lo em tudo, que você e eu reconheça que peca, comete iniquidade, procede de maneira ímpia e muitas vezes é rebelde com Deus. Possamos pensar nisso aí, irmãos, e aplicar em nossa vida, porque é algo muito real que tem acontecido no nosso dia a dia como cristãos. O especialista em oração Daniel, ele reconhece o pecado, reconhece a iniquidade, ele diz que procede de maneira ímpia e até diz que é rebelde, mas ele coloca ele e o seu povo como que aqueles que têm feito isso. E eu penso que é importante que nós também façamos dessa maneira. Quando orar, não ore apenas para que o povo se arrependa, mas comece com você dizendo assim: nós, Senhor, procedemos de maneira que não te agrada. Senhor, nós cometemos iniquidade. Senhor, nós procedemos impiamente. Senhor, nós estamos agindo da maneira que o Senhor não se agrada. Então não se coloque como bom e os outros não prestam. Nós somos todos dependentes de Deus e carecemos do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia. Nosso Deus, Ele nos atende quando nós colocamos assim, dessa maneira. E a gente continua aqui, esses são dois ou três versículos do capítulo 9, versículo 3 a 5. E no finalzinho ainda, no capítulo 9, essa oração para mim é uma das mais belas orações da Bíblia. Ele ainda está orando e ele diz no versículo 17 até o 19: Agora, pois, ó Deus, versículo 17, ouve a nossa oração, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Então a gente já vê aqui, irmãos, a colocação de Daniel, que ele não se julga melhor, ele não se julga bom. Ele diz que ora a Deus não confiando naquilo que ele é, na sua própria justiça. Não fiados em nossas justiças, ele diz ele, mas nas muitas misericórdias do Senhor. Como diz a palavra de Deus, que são as muitas misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Porque nós temos pecado, somos pecadores miseráveis. Mas o Senhor, Ele é grande em misericórdia, Ele é grande em graça. Eu tenho ensinado que misericórdia é aquilo que Deus não faz quando nós merecemos. É o castigo de Deus que Ele não aplica quando nós merecemos. É a misericórdia dEle em nossa vida. E a graça, o que é? Graça é aquilo que Ele nos dá, sem nós merecermos também. Então é mais ou menos isso. A misericórdia é quando Deus não dá o que merecemos, que é a punição, o castigo. E a graça é quando Ele dá aquilo que não merecemos. Portanto, queridos, Daniel, ele se coloca aqui no capítulo 9, no versículo 17, dizendo: Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. E o versículo 19 é o que eu mais amo nessa oração toda. Esse parágrafozinho desse versículo 19 fala muito ao meu coração e é ele que eu quero compartilhar com você, que diz assim: Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo chamam pelo teu nome. Então, diante desta colocação, desse versículo, eu clamo a Deus e peço a você para fazer o mesmo, pedindo que Ele primeiro ouça quando nós clamarmos.
é um momento que nós precisamos que Deus ouça o nosso pedido. Que nós precisamos que Deus escute o nosso clamor. Porque temos orado ao longo desses 3 meses para que seja erradicado do nosso meio esse mal que está assolando não só o nosso país, mas todo o mundo inteiro, por esse coronavírus, por esse Covid-19, que tem matado muita gente de fato e causado outros problemas como consequência disso, da depressão em tantos lares, do suicídio em algumas famílias. Infelizmente é uma realidade que a gente não pode negar, mas é a hora que precisamos nos unir em oração, pedindo primeiro que o Senhor ouça, depois que Ele perdoe as nossas transgressões. Ó Senhor, perdoa. E depois, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Precisamos da intervenção divina já, agora, urgente, sem tardar, sem demora. Foi assim quando Daniel orou, ele precisava da intervenção de Deus naquele instante. E em seguida ele é atendido pelo Senhor, quando Gabriel traz para ele a resposta e a revelação que ele precisava ouvir naquele instante. E nós nos colocamos diante de Deus pedindo também, Senhor, opera sem tardar, meu Deus, por amor de Ti mesmo, ó Deus meu, porque a Tua cidade e o Teu nome, Tua cidade e o Teu povo se chamam pelo Teu nome. Irmãos, vamos pedir que Deus ouça quando nós clamarmos. Que Deus perdoe a nossa transgressão e o nosso pecado. E que o Senhor atenda. Senhor, ouve, perdoa e atende. Que Ele faça isso nessa hora que nós precisamos tanto da sua ajuda, da sua intervenção em tantas áreas da nossa vida. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, atende. Eu não sei qual é o teu problema hoje, aquilo que você está enfrentando. Mas fale com Deus, dizendo, Senhor, por favor, Senhor, me ouve quando eu clamar. Me escuta, Senhor, escuta o meu clamor. Depois você confessa o seu pecado e diz, Senhor, perdoa. Perdoa o pecado do nosso povo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa o meu pecado. E você confessa a Ele seu pecado e peça que Deus te perdoe. E finalmente, ó Senhor, atende, opera sem tardar. Senhor, atende urgente, opera logo, Deus. Precisamos urgente da tua interferência, da tua intervenção, sim, do teu poder. Precisamos dele, Senhor. Como Daniel, como aquele momento que eles viviam com o povo de Israel, transgredindo a Deus. Daniel confessa, Daniel pede perdão, e ele se coloca como que também precisa ser perdoado pelo Senhor. Ele se coloca numa condição de humildade quando se veste de pano de saco e se banha de cinzas e se joga no chão e pede a Deus que Ele tenha misericórdia, que Ele tenha graça sobre a vida de Daniel. Ele clama pelo Senhor. Da mesma forma a gente precisa fazer isso. Vivemos momentos que precisamos de fato que Deus nos ajude, que Ele nos visite de maneira palpável, de maneira visível. Senhor, visita o teu povo, Deus. Ouve, perdoa, opera e age, porque nós precisamos muito do Senhor e só o Senhor pode fazer. Amém? Que Deus ajude-nos a entender a sua palavra. Que Deus nos ajude a fazer dessa palavra o nosso norte. Fazer dessa palavra aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Que possamos reconhecer que só Deus pode operar em alguns momentos. Na verdade, só Deus pode fazer o melhor para nós. E Ele tem sempre reservado o melhor para nós. É importante que nós busquemos ao Senhor com o coração quebrantado, humilde, como Daniel, que nos disse a maneira correta que devemos fazer para receber e alcançar a bênção do Senhor. Então vamos orar agradecendo por esse momento, por essa palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.
Nosso Deus, nosso Pai, grande, eterno e soberano Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. E o profeta Daniel, com a sua intimidade contigo, ele com a sua sabedoria, Senhor, que Tu, ó Deus, desse a ele te buscou em humildade, com jejum, com pano de saco e cinza. Ele confessou o seu pecado e o do seu povo, e ele clama a Ti, pedindo que o Senhor Deus ouça, perdoe, atende e haja de maneira rápida. Senhor, faz isso conosco também, enquanto nós nos encontramos para Te buscar, para Te exaltar. Sim, Senhor, nós precisamos de Ti. E nesse momento eu peço que o Senhor Deus venha nos ajudar. A cada família que agora está conosco participando desse culto e ouvindo a Tua palavra, Senhor, ó Deus, visita, ó Deus, ouve, perdoa e opera, por amor do Teu nome, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Foi assim que Daniel orou e nós queremos aprender com ele a fazer o que devemos ser feito. Ó Deus, nos ouve, nos atende, nos perdoa, Senhor, porque pedimos isso, não confiados em nós mesmos, não fiados na nossa justiça, como o profeta também falou isso aqui, que de nós mesmos não temos nada para Te oferecer, Senhor, mas fiados em Jesus, o Teu Filho, aquele que é puro de coração, aquele que é perfeito, aquele que é único, que é Senhor, que é Deus. Em nome de Jesus, pedimos, Senhor Deus, opera e faz maravilha. E opera, Senhor Deus, poderosamente em nosso meio, de maneira imediata e rápida. Se for da Tua vontade, ó Deus, nós cremos em Ti e oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós finalizamos aqui o nosso culto. Agradecemos por cada um de vocês que participou conosco desse momento. Que Deus possa te abençoar. Receba uma bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém. Graça e paz. Peço oração pela minha saúde, porque minha pressão arterial continua alta. Peço oração pela saúde da minha irmã. Peço oração para a saúde do pastor e da irmã Léa. Peço oração por todos os enfermos da igreja. E peço oração pela nação. E que oremos um pelos outros. Graça e paz, amados. Meu pedido de oração é pela minha mãe, é pelo meu pai, pelos meus filhos, por Pernambuco, por Recife, pelo Brasil, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos pela essa epidemia. E por mim. Esse é o meu pedido de oração. Graça e paz, meu pedido de oração é pela minha família, pelos meus filhos, por todos da IBAF, pelo pastor Davi, pela irmã Léa, e que nós possamos orar um pelos outros. Amém. Graça e paz, boa noite a todos. O meu pedido de oração especial é pela minha família, especialmente por Davidson e Marina, também pelo nosso pastor e por toda a igreja IBAF e pelo nosso presidente, para que o Senhor dê sabedoria a ele para conduzir o nosso país. E vamos orar um pelos outros. Graça e paz, igreja. O meu pedido de oração é pela minha família, por toda a minha parentela, por toda a nossa nação, por toda a nossa igreja, pelo pastor Lé e sua família, que Deus nos abençoe, nos livre de todos os males, pelo presidente, que Deus dê a direção certa, que toque a mente e o coração dele, para que faça a coisa certa, e pelos doentes, pelos enfermos. Amém. Meu pedido de oração é, como sempre, pela nossa família, né? Nossa família que eu digo, a minha família de sangue, a minha família IBAF, e pela nossa nação, né?
Que Deus bote na mente desses homens deixar de misturar política com pandemia, que o negócio está muito, muito sério mesmo. Peço a Deus que interceda por isso, tá? E vamos orar um pelos outros. Graça e paz, igreja. Meu pedido de oração é por minha família, por toda a igreja, por toda a nação, para que Deus restaure nossa saúde, nossos lares, abra portas de empregos e nos proteja desse vírus. Graça e paz, amada igreja. Meu pedido de oração é por toda a nação e por toda a minha parentela, em especial a minha mãe. Que Deus o livre e a proteja de qualquer mal. Coloque os anjos acampados sobre a casa dela. Em nome de Jesus. Oração pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pela irmã Leia. Que Deus possa estar com os anjos, com suas espadas desembanhadas sobre os lares do nosso pastor e de toda a igreja.